Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h37, vai começar agora o Mexa-se com Saúde, e é com satisfação que nós temos aqui mais essa semana o Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte, cirurgião vascular. Dr. Rodrigo, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a vocês aqui. Novamente, vamos discutir um pouquinho aí sobre exercício, saúde, bem-estar e sempre aberto as dúvidas que o pessoal quiser mandar pelo WhatsApp da rádio. Legal. E é bom a gente, tá vendo? Sai um médico, entra outro médico, né? A gente está bem amparado aqui, né? Eu acho. Né? E o objetivo do rádio é isso também, né? Uma prestação de serviço com qualidade, né? De repente uma pessoa, doutor Rodrigo, ela nunca foi para academia. Ela fala, bom, eu acho que eu preciso fazer um esporte, eu vou para academia. A academia, ela faz alguns exames necessários, principalmente um exame cardiológico na pessoa, ou deveria fazer? Na verdade, Márcio, é bastante interessante essa pergunta, dá margem para várias situações. O objetivo é esse. É. Bom, na verdade não se faz, tá? Por algum tempo, existiu uma regulamentação no estado de São Paulo, da Assembleia Legislativa, que exigia um atestado médico de aptidão para se matricular na academia. Isso deve ter caído ali por volta do começo dos anos 2000, acho, se não me engano, ali por volta de 2005, 2004, pautado numa recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva, né? Então, nossa medicina, que é muito americanizada, né? Muito mais do que recebe influências europeias. E aí, pautado então nessa recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva, caiu essa recomendação de ter a obrigatoriedade de uma avaliação médica antes das matrículas em academia. Não estamos falando do contexto total do exercício físico. Tá? Isso porque, teoricamente, tem uma razão de ser, tá? Que ter o atestado, ter que ter essa avaliação médica, eventualmente poderia criar uma barreira a mais à prática do exercício físico. Então, seria, digamos assim, um facilitador à entrada na academia ou a iniciação esportiva de uma pessoa sedentária, não criar barreiras para o acesso. Tá? Digamos que o começo na introdução, né, quando a pessoa quebra o sedentarismo, ela não vai ter uma intensidade de exercício físico o suficiente para gerar um risco proeminente para a saúde cardíaca dela. Então seria sim interessante que ela quebre o sedentarismo, tenha acesso, né? E principalmente se ela não tiver sintoma de origem cardiológica. E aí entra um problema, né? Qual é o grande problema? Existe, embora não tenha mais a necessidade da avaliação, existe um questionário que deveria ser aplicado nas matrículas da academia. Tá? Ele se chama Parquet. É um questionário também pré-definido, também pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, que fala de sintomas frequentes cardiológicos, né? Desmaio, síncope, dor no peito para fazer exercício físico, falta de ar para fazer exercício físico, histórico de doença cardíaca, descontrole da pressão arterial. O que a gente vê, principalmente nas grandes academias de rede? Que esse questionário acaba sendo dado lá para o paciente, geralmente é o recepcionista, não é o profissional de educação física que aplica. E geralmente já existe a ideia assim, põe aí, sim, sim, não, sim. Né? Quer dizer, então é aquele jeito de brasilidades, né? De fazer, então facilita a matrícula, porque é esse que é o interesse comercial e não pensando em saúde, e quebra-se um instrumento que é eficaz, é provado cientificamente como eficaz para fazer a triagem de um eventual sintoma cardiológico que poderia aí sim demandar uma avaliação cardiológica, uma avaliação médica antes da matrícula na academia, tá? Existe algum estudo que mostre fatos ocorridos em academias devido a pessoa entrou, fala, eu nunca fiz exercício, de repente eu vou lá, eu vou em todos os aparelhos e de repente o meu coração não aguentou. É muito infrequente o evento cardiológico durante a prática de musculação, tá? A gente tem que considerar que as respostas cardiovasculares, né, tanto no nosso coração quanto do nosso sistema vascular periférico, elas são diferentes aos diferentes modelos de exercício físico. Então, aqueles exercícios mais dinâmicos, que são mais aeróbicos, eles têm um tipo de resposta cardiovascular, um tipo de adaptação cardíaca ao exercício, seja agudamente, seja cronicamente, e o exercício mais estático, né, de carga, ele tem outro tipo de resposta, né? Nessas respostas agudas, o que a gente vê com bastante frequência é assim,
onde a gente tem a nossa circulação do coração, né, que são as artérias coronárias, elas que são as determinantes da irrigação do coração, e quando tem obstrução delas é que o sujeito infarta, que seria uma causa frequente ali de ter um evento cardiológico durante a prática do exercício físico. No exercício aeróbico, numa corrida, numa bike, a tendência é eu ter mais sangue disponível para a musculatura, porque o músculo não pode parar de contrair, consequentemente cai a pressão mínima, e nessa fase de cair a pressão mínima, diminui um pouquinho a perfusão das coronárias. Então por isso que é mais frequente o cara, vocês terem ouvido falar, e aconteceu já aqui no município, de o cara ter lá um infarto jogando, ou ter até uma parada cardíaca jogando futebol. Né, ali na meia idade, mas vocês não veem o cara que o SAMU foi buscar na academia por infarto. É verdade. Tá? Na musculação, ao contrário, o que acontece? A tendência é que a pressão mínima se eleve um pouquinho. Tá? A gente aumenta a pressão diastólica em resposta ao exercício, e é nessa fase do ciclo de contração do coração, nessa fase da diástole, do relaxamento do coração, que acontece a perfusão das coronárias. Então, digamos assim, que a musculação tem um efeito protetor, entre aspas, na irrigação das coronárias durante a musculação, durante a prática do exercício. Tá? O que pode acontecer de evento coronariano na musculação? Geralmente é pós-musculação. E isso tem a ver com a intensidade do treino. Tá? Então, se o cara treinou muito forte, muito pesado, um treino de perna muito alto, e ele tem a doença da coronária, ele não vai ter o evento durante o treino, tá? Mas depois a pressão despenca. Então, todo mundo que pratica musculação sabe, nossa, treino de perna depois me deixa mole o dia inteiro. É isso, né? Você fica mole mesmo por conta da intensidade, são grandes grupamentos musculares, e você não tem aquela sensação de prazer que uma corrida te dá. Você se sente mais passado, mais fadigado, mais assim, enfim, depletado. E é isso que acontece mesmo, porque a pressão cai bastante dependendo do trabalho muscular executado na musculação e do tanto de músculo trabalhado na musculação. Então o sujeito pode infartar pós-musculação se ele tem evento. Tá? É isso que é mais ou menos isso que acontece. Só completando aqui, Juliana, eu fiz boxe durante um tempo na minha vida, e quando eu saía daquela atividade durante 1 hora, 3 vezes por semana, alguma coisa assim, eu saía de sintonia, inclusive. Que boxe é terrível, né? Então, assim, eu falava, às vezes, será? Mas eu estava com os meus exames em dia, né? E também eu não ia além. Eu ia dentro do meu limite. Mas mesmo assim, quando eu saía da academia, entrava no carro e falei, gente, o que está acontecendo? O carro está andando sozinho? Né? Qualquer coisa assim, entendeu? Isso foi antes da pandemia e tal, né? Mas é mais ou menos essa sensação que você acabou de dizer, né? Isso tem muito a ver com a intensidade, com o trabalho muscular, com essa resposta esperada até um condicionamento maior, mais adequado, né? Um condicionamento geral mais adequado de adaptação ao exercício, para não ter essa sensação muito grande de depressão, de fadiga, né? Mas isso em geral tem a ver com essa queda da pressão depois de um treino muito intenso. Entendi. E as pessoas que já tiveram algum evento de arritmia ou mesmo já foram diagnosticadas com algum problema no coração, quais são os cuidados para fazer atividade física? Perfeito, isso é muito importante. Na verdade, não precisa nem do diagnóstico, né? A gente tem que entender que a intensidade do exercício, ela nunca é geradora de doença, mas ela pode ser gatilho para uma doença pré-existente. Então a pessoa pode não ter o conhecimento de ter uma arritmia e sim ter um evento durante o exercício, né? Por isso que seria interessante para aquelas pessoas que já saíram desse degrau sedentarismo, que estão pensando em ter um objetivo performático maior, ter uma intensidade maior de exercício, esse sim é obrigatório uma avaliação cardiológica com antecedente familiar, que é uma das coisas que eu não falei, mas que faz parte do questionário. Essa avaliação cardiológica se faz bastante importante, tá? De antecedente familiar de arritmia cardíaca, antecedente familiar de morte súbita, antecedente familiar de evento cardíaco do tipo infarto do miocárdio, antes dos 45 anos no homem, não dos parentes de primeiro grau, e antes dos 55 anos na mulher. A mulher é sempre mais tardio o evento, então se a mãe, o pai tem esse histórico de irmãos, tem esse histórico de infarto, isso tem que ser documentado, tá? Eu vou falar aqui um fato recente, que é esse o propósito, né? A gente perdeu o Banana aí na semana passada, né? E o Douglas, aqui vizinho, né? Que é irmão do Banana, ele fez uma revascularização do miocárdio, ele infartou precocemente também, atleta, né?
ali, não lembro perfeitamente a idade que ele teve o evento, mas ele teve o evento ali próximo aos 40 anos, que demandou uma ponte miocárdica, né? De uma ponte para revascularização. E aí a gente tem o Banana, um atleta alto rendimento, com uma treinabilidade fantástica, mas que teve um evento cardíaco oriundo de infarto do miocárdio, né? Então, esse antecedente familiar não pode ser desprezado. Tá? Ele é muito importante, principalmente quem tem alta demanda esportiva, quem tem alta demanda de treino. O que me preocupa muito em relação à arritmia e o não conhecimento da arritmia, ou até a não valorização do antecedente familiar da arritmia, é o uso de estimulantes próximo à prática do exercício, né? E mesmo o que é tido como habitual para a população em geral. Exemplo, cafeína, né? Exemplo, energético. Então a gente tem hoje consensos, principalmente das sociedades europeias de cardiologia, sobre a preocupação em saúde pública do hiperconsumo de bebidas energéticas na prática de exercício físico. Então essa combinação taurina, cafeína, guaraná, isso pode gerar algum intervalo na transmissão do impulso, né, dos canais ali de sódio, de potássio, de cálcio que a gente tem no coração, que é o que determina a contração do nosso músculo cardíaco, e isso pode ser gerador de arritmia em predispostos, tá? E não existe nenhum controle sobre isso, nenhum. Eu tenho um amigo que recentemente, sem saber, ele estava numa festa de aniversário e começou a tomar, achando, eu estou tomando um Guaraná, uma Fanta, e tomou um copo, tomou 2, tomou 3. O batimento, ele foi levado para o pronto-socorro com o batimento cardíaco, ele escapou da morte. Isso. Sem saber o que estava tomando. Isso pode acontecer, e aí também estendendo isso fora da prática do exercício físico, que também é algo habitual, é o consumo de bebida energética com bebida alcoólica. Eu ia falar isso, a mistura. Né? Que são dois potenciais arritmogênicos. Você está no momento de lazer, ao invés de tomar um refrigerante, um suco natural, está tomando energético? Tem duas coisas bastante conflitantes, né? O energético é um estimulante, o álcool é um depressor, então já entra um curto-circuito lá no neurotransmissor. O álcool é um potencial arritmogênico, então ele pode levar a uma arritmia comum, que é a fibrilação atrial. A frequência cardíaca vai lá para cima e bate bastante descompassado, quer dizer, perde o comando habitual de controle do bombeamento cardíaco. E o energético pode fazer as mesmas coisas. Então, é cabeça para cima e para baixo e coração para cima, e pode ser uma combinação trágica, óbvio que não em todo mundo, até porque é disseminado esse tipo de consumo, mas em predispostos isso pode acontecer algum evento mais lesivo ali do ponto de vista cardíaco. Gibim, eu li há pouco tempo atrás, eu não sei se chegou a passar, mas tem um projeto de lei tramitando aqui na nossa Assembleia que obriga quem frequentar academia, homem acho que a partir de 45 anos, a mulher tem alguma idade também, a ter um exame médico. Isso. Eu não sei, isso acho que não chegou a passar, né? A princípio não, mas existe esse projeto, acho que ainda está em votação, mas é assim, isso se acontecer, como a gente estava falando aqui no começo, vai ser visto como um retrocesso. Por quê? Não seria importante esse exame médico para que... Pô, eu não sei qual que é a minha condição. Verdade, talvez seja um inibidor para as pessoas praticarem exercício. Isso, que é esse conceito que a gente estava falando aqui no comecinho. Isso já foi lei sistematizado independentemente da idade. E a Assembleia já tirou isso de lei para tentar facilitar o acesso ao exercício físico. Eu acho que a ideia é sim estimular o exercício físico, mas eu acho que um meio de tornar mais seguro, independentemente de faixa etária e tal, é que esses questionários pré-estabelecidos, que são respaldados cientificamente, de triagem, eles tenham a garantia que eles sejam bem aplicados. Eu lembro que eu morei um período lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo não sei se é igual. Toda academia, mesmo academia de prédio, de condomínio, era obrigatório a presença de um personal formado em educação física durante todo o período de funcionamento da academia. Aqui funciona assim também? Ou não? Nem isso tem? Era para acontecer. Não acontece também? Não acontece. Então ali o nego tá, Deus dará. Hoje é o famoso jeitinho brasileiro, né? Se adapta, né? Tudo se adapta, mas na realidade, para o funcionamento, teria que ter sim a presença do profissional de educação física, não necessariamente supervisionando o exercício, mas a presença dele. Então, faz parte da formação do profissional de educação física as medidas iniciais de primeiros socorros, enfim, caso tenha um evento reconhecimento de algumas patologias. Então, seria importante ter ele dando a segurança, até para boa prática do exercício físico, evitar lesões musculares, né? Boa execução do movimento.
e que seja por ele aplicado, caso a intensidade do exercício seja maior, esses questionários de triagem. Permite discordar de você. Eu não vejo como uma limitação para a pessoa ir na academia, ela ter que fazer um exame. Hoje a pessoa tem sistema básico, tem quando pode particular, porque se eu posso ir lá pagar a academia, se eu posso ir lá pagar o personal, eu não posso pagar uma consulta para saber se eu estou apto a fazer aquilo? Alori, mas infelizmente não funciona assim, né? Seria uma medida de segurança. Não, a gente tem, na verdade isso é bem protocolado, né? A gente tem esse cenário de que existe um momento médico, seja do médico do esporte, seja do cardiologista, de fazer essa avaliação antes da atividade física, tá? Antes do exercício físico e de qualquer intensidade. Isso se chama avaliação pré-participação esportiva, tá? Isso tem que acontecer. Mas acontece? Aí que tá. Esse que é o problema. É o famoso jeitinho brasileiro. A gente não tem a procura do praticante para essa situação habitual. Isso é muito raro. Quem vai ao cardiologista fala, nossa, vou fazer exercício, eu preciso saber se meu coração tá em dia. Tá? Ou vou procurar a rede de saúde para saber se meu coração tá em dia. Isso, a gente não tem essa procura. E a gente também tem um certo oportunismo financeiro, ali, econômico, que gera essa situação. Quer dizer, existe a venda do atestado, existe quem vai explorar alguém para fazer esse atestado, entende? E aí deixa de ser aquele cenário realmente de aproveitar e fazer uma triagem médica daquele indivíduo que quer fazer o exercício físico, que é essa a eficácia, que seria o correto, para criar uma barreira de um pagamento adicional, de uma sobretaxação, de uma coisa que vai gerar simplesmente uma formalização em um papel. Está apto. Que não gerou nenhuma ausculta, que não gerou uma história decente ali, né? Explorado de um antecedente familiar. São coisas, óbvio, que são demoradas, né? Eu preciso investigar. A ideia, quando eu faço essa avaliação pré-participação esportiva, além das características do exercício e do indivíduo, de um exame adequado, eu preciso saber a disposição ambiental dele, bebe, não bebe, usa droga, não usa droga, usa estimulante, não usa estimulante, eu preciso saber de um antecedente familiar detalhado, morreu de doença cardíaca, alguém na família tem morte súbita, não tem, como foi a morte súbita, eu preciso saber de próprios sintomas da pessoa, quer dizer, já teve desmaio, a gente às vezes subestima muito o desmaio durante o exercício físico, né? E o desmaio, a síncope cardíaca, né? Aquele desmaio que acontece despropositado, que não é aquele que o cara tem uma situação que a gente chama de pródromo, né? Que é aquela defensiva. Então ele vai se sentindo mal, aí ele vai diminuindo, senta, até cair, né? Ficar branco e tal. Isso geralmente é mais benigno, tá? Agora aquele cara que não tem defesa, que cai que nem uma jaca, tá? Qualquer situação de exercício, sabe? O cara tá lá, despenca. Que é mais ou menos aquela imagem do Serginho caindo no jogo do São Paulo e São Caetano. E também ele tá do jogo do esquerdo, né? Isso, mesma situação. Do Uruguai, né? Mesma situação. O cara tá andando, de repente, não tem proteção na cabeça, não tem... A perna desaba. Isso é síncope cardíaca. Que pode acontecer disso ser revertido, tá? Ou não, como aconteceu com os jogadores. Então, toda síncope que não tem defesa, mesmo que o cara tenha acordado segundos depois, a gente considera morte súbita revertida. Quer dizer, o cara teve parada cardíaca. Tá? Ele teve parada de batimento, faltou oxigenação no cérebro e o cara capotou. Esse cara ele precisa ser rastreado do avesso por sintoma cardíaco, porque provavelmente ele nasceu com alguma doença estrutural do coração, que aí sim o exercício, talvez naquela intensidade que não tenha sido nem tão alta para desencadear isso, ele não vai ter uma oportunidade de sobreviver àquilo. Aquilo já é o gatilho. Mas como é que, de repente, atletas de times profissionais, tanto na época o Serginho do São Caetano, o esquerdo lá do Penharol, como é que pode, de repente, no seu dia a dia, acompanhamento médico e tudo mais, eles continuarem aptos para exercer uma atividade física como é o futebol? Não é tão simples assim essas detecções. Diagnosticar. Não são tão simples, né? Existem coisas que tem, por exemplo, tem arritmias que a gente fala que são paroxísticas, né? Elas tipo vão e vêm. Então depende do estímulo. Tem situações estruturais do coração, né? O mais comum de que o sujeito nasce e tem ali uma alteração na forma do coração é um negócio que chama miocardiopatia hipertrófica, ou seja, o coração fica um pouco maior. Às vezes esse maior, ele não é tão maior assim. E isso pode ser simplesmente uma resposta ao exercício. Então, se ele não tem um antecedente familiar, se ele não tem um antecedente pessoal, vai ficar sempre tangente. Poxa, será que isso é de exercício ou será que não? Tem um outro exemplo, o Iniesta, né, de altíssimo rendimento esportivo mundial, tiraram ele da prática do futebol profissional de repente.
cara teve anos de história, sei lá, 15, 20 anos de história no futebol profissional. Chegaram um momento e falaram, não, meu, já era. Você vai ter que sair fora. Tá certo. Entendeu? Então, essa avaliação é dinâmica. Dr. Rodrigo Gibim, mais uma vez agradecemos a sua participação no Mexa-se com Saúde e vamos pensar aqui depois do programa no tema da semana que vem. Perfeito, fico sempre à disposição. Bom dia.